Tem Talk, vocês gostaram do spoiler, vocês já sabem quem vai estar aqui comigo, né? E é uma honra porque foi um encontro através de uma pessoa querida, da Lília Moraes, que me indicou alguém que poderia falar desse universo tão encantador. E ela é mais ainda que encantadora, na sua excelência, na sua profissão. Então eu tô aqui com a Érica, seja bem-vinda. Obrigada, Roberta, é um prazer estar aqui com você. Foi um encontro, de fato, né? Nós dois, do convite, né? E tem aí, ó, todas as nossas redes sociais. Exatamente. E aí, eu tô muito feliz de estar aqui. Então, muito grata. Agora ela vai falar dela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Érica Januzzi. Quem é essa Érica Januzzi? Érica Januzzi é paulistana em Batatais. Estou aqui, vai fazer 6 anos agora em agosto, né? E sou paulistana, nascida, crescida na capital, fiz faculdade de administração, trabalhei um tempo em banco, né? Mas fiz magistério, sou da época aí do magistério, e a vontade aí da área da educação, da pedagogia sempre teve, né, no meu coração, mas acabei indo para a área administrativa, trabalhei um tempo em banco, e aí gritou mais alto a vontade, né, de estar mesmo de fato nessa área. Fiz a pedagogia, atuei em chão de sala por muitos bons anos aí, e depois parti para a área clínica. Então hoje eu atuo como neuropsicopedagoga clínica, neuroeducadora, fiz neurociência e aprendizagem, porque é muito importante atrelar esses conhecimentos, né? E também fiz análise do comportamento aplicada no manejo, né, com crianças autistas e nesse público, nesse universo em geral, né? A análise do comportamento, ela agrega, né, os conhecimentos da neuropsicopedagogia para a gente fazer essa prática mais rica, com mais propósito, para, né, poder atuar aí com mais excelência e ajudar essas crianças, as famílias que tanto precisam, que me procuram, né? É uma honra. E é isso que eu penso, ela falou várias coisas, agora ela vai devagarzinho e explicar o que é esse trabalho em cada um desses segmentos que você tanto tem conhecimento. Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma área da educação, né? Então, eu sou uma profissional da área da educação com interfaces na área da saúde. Se a gente puder desmembrar, né, de fato, o que é a neuropsicopedagogia é uma ciência, né, transdisciplinar, pautada nos conhecimentos da pedagogia, por isso profissional da área da educação, e também da neurociência aplicada à educação e da psicologia cognitiva. Então, essas 3 vertentes se unem para que a gente possa entender como que esse cérebro aprende, como é que se dá as questões da aprendizagem, atuar, né, nos transtornos do neurodesenvolvimento para poder auxiliar aí nesse desenvolvimento. Então, isso é neuropsicopedagogia, um pouquinho diferente da psicopedagogia, porque a base teórica dessas profissões, elas são distintas, né? Enquanto a neuropsicopedagogia tem aí a pedagogia, a neurociência e psicologia cognitiva, a psicopedagogia também tem a pedagogia, né? Somos profissionais da área da educação, como falei, e a psicologia social, a psicogênese, que vai por mais um outro interno, né? Mais caminho. Trabalhar com o fracasso para dentro da criança naquele estágio. Isso. É diferente da questão comportamental. Isso, e exatamente. as pessoas te procuram, como que é esse seu trabalho? Ah, não, a minha criança está com alguma dificuldade na escola. Como que é feito isso? Na verdade, as escolas, né, elas também sinalizam essas questões e aí acabam contando para as famílias que nos procuram. As escolas também, às vezes existe sim uma ponte, faz uma indicação, né, quando alguma questão ali não está indo como esperado. E as famílias também muito atentas, né, hoje a gente tem bastante informação sobre essas questões, então as famílias acabam ficando mais atentas e aí quando observam que alguma questão pode não estar caminhando como previsível, né, como deveria, então aí busca pelo neuropsicopedagogo para poder entender o que pode estar acontecendo. E aí você tem a clínica, então isso, a parte da clínica, onde você atende todas as crianças, adolescentes, adultos, porque tem gente que se descobre depois, né, com um TDAH ou com alguma dificuldade, às vezes também que é disléxico, alguma coisa. Sim. Você atende todas as áreas. Sim, a neuropsicopedagogia, ela capacita para que a gente pode atender bebês, né, de 0 até os idosos. Por quê? Porque nós aprendemos desde o momento que nascemos, né? E algumas questões que podem estar nos acometendo, tá ali a raiz desde a gestação. Então,
de todo aquele processo ali. Então, a neuropsicopedagogia, ela atende sim, né, crianças de 0, os bebês, né, com a estimulação precoce que a gente chama, até os idosos, né. E também porque os idosos, por causa dessa questão da memória, a gente sabe que essas questões cognitivas, a gente atinge, né, um pico e depois acaba, de fato, vai perdendo algumas questões aí na parte cognitiva, e o neuropsicopedagogo atua, sim, com essa questão, né. Só que aí eu fui buscar, né, o que eu mais me identifico. E aí hoje eu atendo, então, crianças de 2 até 14 anos, é a faixa etária que eu estipulei para poder estar atuando. Mas sim, neuropsicopedagogo pode atuar com adultos, idosos, né? Por que você escolheu essa idade? Porque, como eu te falei, eu sou professora de chão, de sala, sempre você, porque isso é uma coisa que não tem, né? A gente fala assim, eu fui, né? Não dá pra falar eu fui professora, eu sou, não tem como. E eu sempre atuei na educação infantil. A educação infantil é uma paixão mesmo, assim, né? E a minha atuação enquanto pedagoga, enquanto professora de sala, foi a maior parte com os pequenos da educação infantil. E eu me identifico muito com os pequenos e é muito rico, né? Eles ali, de fato, estão mostrando eles situações que é preciso ser atento, né? Do próprio profissional que está com eles ali na sala. Então, eu optei por seguir nessa linha. E você acompanha, né, ao longo do tempo, porque você pegou bem, assim, essa transição para adolescência. Então, você vê esse encaminhamento, né, esse progresso. Sim, sim. E é interessante quando a gente foca nesse público infantil, as crianças, como eu lhe falei, né, 2 anos de idade, então a gente vai observar os marcos do desenvolvimento. E nessa faixa etária de pequeninos, você fala assim, mas como assim, né? Não vai para a escola ainda? Para que precisa de um profissional sobre a aprendizagem? Porque na escola é onde se dá o aprendizado sistemático, né? A questão aí pedagógica. Só que, como eu falei, a gente aprende desde o dia que a gente nasce. Então, com uma criança de 2, 3 anos, já é possível a gente perceber se ela está de fato dentro dos marcos de desenvolvimento. E aí, mensurando tudo isso, a gente consegue perceber se está, se não está, o que a gente já pode fazer para estimular os prejuízos. Não está. O que você falaria para as mamães, para os papais, para os cuidadores, né, de toda essa faixa etária, para ficar atento? Ficar atento, acho que eu preciso desse profissional. O que seria essa atenção? O que você daria de dica, assim, pra gente ficar atento nisso? Sim. O que a gente percebe bastante, né, que a família fica bastante aflita, essa questão com a fala, né? Então, um atraso na fala, uma questão motora, uma criança, de repente, um pouco hipotônica, aquela criança mais molinha, uma questão no desenvolvimento psicomotor. Então, a família já pode observar, normalmente as crianças hoje vão cedo para as escolinhas, para as creches, né? Então, também as professoras já começam a perceber que pode, de fato, alguma coisa não está caminhando dentro do previsível, né? Porque a professora na sala, ela faz um pareamento, né? No sentido, não comparar, porque comparar não é interessante nem é correto. Mas parear, pegar crianças de mesma faixa etária e perceber o desenvolvimento de um e de outro, e em algum sinal de alerta pode aparecer. Aquele olhar. Então, o atraso de fala, uma coisa, uma questão do desenvolvimento psicomotor, né, uma criança muito molinha, hipotônica, sente-se um alerta. Então, busca o neuropsicopedagogo para fazer uma avaliação bem robusta, né? Bastante. E não é simples, né? Porque hoje todos estão com TDAH, todos estão hiperativos, todos são autistas, então tem que ter um diagnóstico desse profissional que é você. Tem que ter, porque é interessante, de fato, isso que você falou, né? Hoje, como até pouco tempo a gente não conhecia, hoje a gente já conhece até demais, o que de certa forma é bom. Né? Mas não pode ficar também confundindo as questões, ou tudo é algum transtorno, né? Então, realmente, acender alertas é importante, se você pode avaliar, sim, por que não? Mas ter essa tranquilidade de que nem sempre é algo ali que a avaliação bem feita, robusta, com testes de rastreio, com profissionais que estão capacitados, é o que de fato vai nortear, né? E é essa profissional que vocês vão procurar. Aonde a gente te encontra, além das nossas redes sociais, além das nossas amizades, todos os projetos futuros? Isso, onde com certeza. Eu faço atendimento clínico, eu tenho meu espaço de atendimento, eu gosto de falar assim, né? Porque como eu me sinto de fato... merecedor. Eu me sinto igual eu falo, tem uma interface sim na área da saúde, porque a gente entende ali da parte neurobiológica, da questão do cérebro, né? Mas eu me sinto uma
uma questão da aprendizagem educadora. Eu gosto de falar, tem o meu espaço de atendimento. Fica no Jardim Mariana 3, ali pertinho do supermercado Real, né, perto da sorveteria Stambark. Fica ali e eu estou à disposição para quem quiser me contactar. Eu vou deixar todas as informações aqui e nos siga nas redes sociais, porque já estaremos de volta, com certeza. Ah, com certeza, um prazer. Adorei estar aqui com você, viu? Obrigada. Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço. Gratidão.